Sabe aquela pontada de incômodo quando você vê alguém ostentando uma vida perfeita no Instagram? Aquela sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Aquilo é inveja, e ela está te corroendo por dentro. Mas calma, não se culpe. A inveja é uma emoção humana universal. O problema é que na era das redes sociais, ela se tornou uma epidemia, um looping infinito de comparações, que nos impede de valorizar o que realmente importa, a nossa própria jornada. Nesse vídeo, eu quero te mostrar como a filosofia de Nietzsche pode te ajudar a entender a raiz desse problema e a construir uma vida mais autêntica, livre da sombra do ressentimento. Se você ficar comigo até o final, você vai entender. 1. A origem da inveja e como ela se manifesta nas redes sociais. 2. O conceito de ressentimento em Nietzsche e como ele nos aprisiona em um ciclo de autodepreciação. E o mais importante, como construir seus próprios valores e se libertar da tirania da comparação. Então, respira fundo, desligue as notificações e vamos juntos nessa jornada de autodescoberta. Primeiro, vamos entender de onde vem essa tal de inveja. A resposta, acredite ou não, está lá nos primórdios da nossa espécie. A inveja, em sua essência, é um mecanismo de sobrevivência. Nossos ancestrais invejavam os recursos e habilidades dos outros para aprender e evoluir. Era uma forma de garantir a própria sobrevivência em um ambiente hostil. Só que, com o advento das redes sociais, esse mecanismo ancestral se tornou disfuncional. Antes, a gente se comparava com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com pessoas do nosso círculo social. Hoje, a gente se compara com celebridades, com influenciadores digitais, com pessoas que vivem vidas irreais e fabricadas para o consumo online. E qual é o resultado disso? Um sentimento constante de inadequação. A gente se sente inferior, fracassado, incapaz de alcançar os padrões de perfeição que vemos nas telas dos nossos smartphones. E aí, a inveja se transforma em ressentimento. E é aqui que Nietzsche entra em cena. Para o filósofo alemão, o ressentimento é a dor que sentimos diante da nossa própria impotência. É a raiva que se acumula quando percebemos que não podemos ter o que o outro tem. É a frustração de não conseguir alcançar os nossos desejos. Mas Nietzsche vai além. Ele argumenta que o ressentimento é um veneno que corrói a nossa alma. Ele nos impede de criar, de amar, de viver plenamente. Ele nos transforma em seres amargos, rancorosos e invejosos. O ressentido não age, reage. A vida dele é pautada pelo que o outro faz, tem ou é. E como a gente se liberta desse ciclo vicioso? Como a gente deixa de ser escravo da inveja e do ressentimento? A resposta de Nietzsche é radical, construindo os nossos próprios valores. Nietzsche acreditava que a moralidade tradicional, baseada em valores como humildade, caridade e sacrifício, era uma invenção dos fracos para dominar os fortes. Era uma forma de manter o status quo, de impedir que os indivíduos mais talentosos e criativos se destacassem. Sacou? Tipo, seja bom, seja humilde, não queira ser melhor que ninguém. Tudo para manter a galera na média, sem não usar muito. Para Nietzsche, a verdadeira moralidade é aquela que emana da nossa própria essência. É aquela que nos permite expressar a nossa individualidade, a nossa força, a nossa vontade de poder. É aquela que nos impulsiona a superar os nossos limites e a nos tornarmos quem realmente somos. E como a gente faz isso na prática? Como a gente constrói os nossos próprios valores em um mundo obcecado pela comparação e pela aprovação social? A primeira coisa que a gente precisa fazer é questionar os valores que nos foram impostos. A gente precisa se perguntar: esses valores realmente me representam? Eles me fazem feliz? Eles me ajudam a crescer? Ou eles são apenas uma forma de me manter preso em uma vida medíocre e insatisfatória? Se a resposta for negativa, a gente precisa ter a coragem de romper com esses valores e de criar os nossos próprios. A gente precisa definir o que realmente importa para nós. Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos sonhos? E a gente precisa perseguir esses objetivos e sonhos com paixão e determinação,
sem se importar com o que os outros pensam ou dizem. Não é fácil, eu sei. A gente vive em uma sociedade que nos cobra constantemente para sermos perfeitos, bem-sucedidos e populares. A gente é bombardeado com mensagens que nos dizem que precisamos ter o corpo perfeito, o carro do ano, a casa dos sonhos, o relacionamento ideal. E se a gente não tem tudo isso, a gente se sente um fracasso. Mas a verdade é que a perfeição não existe. A vida é imperfeita, caótica e imprevisível. E é justamente essa imperfeição que a torna tão bela e emocionante. A gente precisa aprender a abraçar as nossas imperfeições, a aceitar os nossos erros, a valorizar as nossas conquistas, por menores que elas sejam. A gente precisa aprender a se amar e a se aceitar como somos, com todas as nossas qualidades e defeitos. Porque só assim a gente vai conseguir construir uma vida autêntica, significativa e feliz. E isso vale para as redes sociais também. A gente precisa aprender a usar as redes sociais de forma consciente e responsável. A gente precisa parar de se comparar com os outros e começar a se concentrar em nós mesmos. A gente precisa usar as redes sociais para nos inspirar, para nos conectar com pessoas que compartilham os nossos valores, para aprender coisas novas e para expressar a nossa criatividade. Mas a gente nunca pode deixar que as redes sociais definam quem nós somos. A gente nunca pode deixar que a busca por likes e seguidores nos afaste do que realmente importa, a nossa própria jornada. Sabe, outro dia eu estava pensando nisso. A gente se preocupa tanto em ter a aprovação dos outros que esquece de se aprovar. A gente busca tanto a validação externa que se anula internamente. É como se a gente vivesse em função de um espelho que reflete uma imagem distorcida de nós mesmos. Loucura, né? Por isso Nietzsche é tão importante. Ele nos lembra que a vida é uma obra de arte que a gente precisa esculpir com as nossas próprias mãos. Ele nos convida a sermos artistas de nós mesmos, a criarmos a nossa própria moralidade, a expressarmos a nossa própria individualidade. E ele nos mostra que a inveja e o ressentimento são apenas obstáculos que a gente precisa superar para alcançar a nossa plena realização. E aí, você topa o desafio? Você topa se libertar da inveja e do ressentimento e construir a sua própria vida autêntica? Se a resposta for sim, eu te convido a começar agora mesmo. Desliga o celular. Sai de casa. Faz algo que te dê prazer. Conecta-se com pessoas que te amam e te apoiam. E, acima de tudo, confie em si mesmo. Você é capaz de coisas incríveis. Então, qual é o segredo para lidar com a inveja na era das redes sociais? É entender que a vida não é uma competição. É uma jornada individual. E que a única pessoa que você precisa superar é você mesmo. Abrace a sua singularidade. Celebre as suas conquistas e siga em frente com coragem e determinação. O mundo precisa da sua autenticidade. Se essa reflexão te fez pensar, te convido a se inscrever no canal. A ideia aqui é construir uma comunidade de pessoas que buscam o autoconhecimento e a liberdade interior. E se você quiser compartilhar a sua experiência com a inveja e o ressentimento, deixe um comentário aqui embaixo. Vamos juntos nessa jornada.